Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltando aqui para mais uma aula. Pode ver que eu estou com um aparato novo aqui, que é um fone de ouvido que eu resgatei, que eu descobri que esse fone ele capta melhor com o microfone de lapela que eu comprei. E aquele microfone, sinto lhes informar que eu fui enganado, é uma porcaria. E o som fica terrível, e eu até gostaria de pedir desculpa para vocês, que obviamente que dá para ouvir minha voz, mas não está com uma qualidade tão boa nas aulas anteriores, tá? Hoje a aula já vai ter uma captação de som mais legal, tá bem? Então, pessoal, dando continuidade, como eu havia falado na aula anterior, hoje nós iremos falar sobre conservação do momento, sobre a terceira da lei de Newton, do ponto de vista da conservação do momento linear. Então, inicialmente aqui eu apresentarei alguns exemplos de conservação de momento linear e, na sequência, nós correlacionaremos a conservação do momento com a terceira lei. Ok? Então, uma boa aula para vocês. Então, pessoal, o que eu fiz aqui são ilustrar duas experiências, tá? Esta minha conclusão, ela se baseia no fato experimental, tá bem? Então, isso aqui são exemplos, mas esses exemplos aqui ilustram experiências práticas, tá bom? Então, a primeira experiência qual é? Eu tenho dois objetos com massa m que se movem em sentidos opostos. E esses objetos, eles se colidem, e após a colisão, o que eu observo no experimento é que o objeto 1, que estava com velocidade v, passa a se mover com velocidade menos v. E que o objeto 2, que estava com velocidade menos v, passa a se mover com a velocidade v. Lembrando que esses objetos eles têm massas iguais, tá bem? A segunda experiência, ela é um pouco diferente, mas ela vai permitir concluir a mesma coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho o objeto 1 com velocidade v e o objeto se movendo com velocidade v, e o objeto 2 com massa m também e v igual a 0. Ok? E após a colisão, isso é fato experimental, que o objeto 1 ele passa a ficar em repouso, enquanto o objeto 2 move-se com velocidade v. Então, qual é a primeira coisa que nós constatamos aqui? É uma constatação bem simples. Ocorre, após a colisão, a permuta entre as velocidades. O objeto 1, depois da colisão, ele passa a ter a velocidade do objeto 2, assim como o objeto 2 ele passa a ter a velocidade do objeto 1. E por que isso acontece? Por uma coisa chamada conservação do momento linear. Então, vocês estão lembrados que na aula anterior, em uma das aulas anteriores desse capítulo, eu disse que Newton postulou uma quantidade chamada momentum, ou quantidade de movimento, ou momento linear, e ele constatou que esta quantidade, quando ela é mudada por ação de uma força. E como eu constato qual é a força que está mudando essa quantidade? Simples. Eu verifico qual é a taxa de variação do momento linear, consequentemente eu posso inferir qual é a força que está atuando sobre o meu sistema. Muito simples e básico. Então, o que eu irei fazer aqui? Eu irei avaliar o que acontece com o momento linear antes e depois da colisão, ok? Lembrando que momento linear é um vetor, e no caso aqui eu tenho que somar vetores, tá bom? Então, muito simples e muito básico, tá?
Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos que o meu PI vou colocar maiúsculo aqui para ilustrar que é o momento total. Ele vai ser o quê? M1V1 I mais M2V2I, ok? Então este é o momento inicial do meu sistema. E qual é o momento inicial do meu sistema? Simples, irei substituir as velocidades. Então o meu PI, ele é M, que é a massa do meu corpo 1, vezes a velocidade, que é V. Mais M vezes a velocidade, que é menos V. Só vou colocar mais uma equação aqui para vocês copiarem, que o meu PI, ele é P1I mais P2I. Então, o meu momento inicial, total, ele é o momento linear da partícula 1 mais o momento linear da partícula 2 e, consequentemente, você vai chegar nessa equação. Então, o que eu tenho aqui, ó? Mais MV menos MV. Portanto, o meu PI é igual a zero. Tudo bem? Então, agora o meu objetivo é determinar o meu PF. O meu PF, assim como o meu PI, ele vai ser P1F mais P2F. Como eu fiz detalhadamente a equação 1, a equação 2 eu irei fazer de forma mais simplificada, já substituindo diretamente. Então, qual é a massa da partícula 1? M. Qual é a velocidade da partícula 1? Menos V. Qual é a massa da partícula 2? M. Qual é a velocidade da partícula 2? V. Então, da mesma forma, eu tenho que PI é zero e PF é menos MV com mais MV constantemente. Eu tenho dois vetores aqui, né? Com mesma magnitude, intensidade, porém com mesma magnitude, direção, porém com sentido contrário. Desta forma aqui, eu sei que o meu PF, ele é zero. E o que eu posso concluir aqui é que o meu PI, ele é igual ao meu PF. Isso significa o quê? Que a quantidade de momento linear inicial do meu sistema, porque aqui eu estou tratando de dois corpos, ela é igual à quantidade final de momento linear final do mesmo sistema. Então vamos repetir o procedimento aqui do antes e depois para verificar se na situação 2 acontece a mesma coisa. Então, novamente aqui, eu vou ter que o meu PI é P1I mais P2I. Agora, tomando de forma direta, então o meu PI, ele é M vezes V mais zero. Ou seja, o meu PI, ele é MV. Repetindo o procedimento agora para o momento linear total final. Então, o meu PF, maiúsculo aqui porque eu estou referindo ao momento linear total, ele é P1F, mais P2F. E o que nós temos aqui? Nós temos que o meu PF, ele é 0 mais MV.
E novamente, nós constatamos que o meu PF, ele é igual ao meu PI. Mas espera aí, professor, você disse uma coisa que parece meio confusa. Vou tentar explicar, né? Primeiro eu vou dizer qual coisa que eu disse que talvez vocês não tenham captado, mas eu estou usando esta forma de expressão para tentar chamar a atenção de vocês. O que eu disse é o seguinte: quando ocorre a mudança de estado de momento linear de uma partícula, essa mudança acontece devido a uma força. Então vamos perceber aqui, perceba aqui, que o momento linear da partícula 1 é mv, e aqui o momento linear da partícula 1 é 0. Portanto, alguma força agiu no sistema que mudou o estado de momento linear dessa partícula 1. Da mesma forma que a partícula 2 mudou também seu estado de momento linear. Agora, o que acontece aqui? Por que o momento linear total ele não muda? Então, essa é uma regra da mecânica clássica. Se o meu sistema ele está submetido a forças internas, esse sistema não terá o seu momento linear total modificado. No caso aqui, a mudança de momento linear da partícula 1 e da partícula 2, ela ocorre devido a uma força interna, portanto, o momento linear total do meu sistema não muda. E agora vocês vão me perguntar o que é força interna. Força interna eu irei demonstrar na sequência do que se trata. Então, pessoal, só reforçando, é óbvio que momento linear nós estudaremos com mais detalhes à frente do curso, mas é importante salientar que se esse experimento ele for repetido, modificando as massas e as velocidades da partícula, esse resultado aqui permanece, desde que a força que faz as partículas mudarem o seu estado de momento linear seja somente na colisão, tá bom? Não pode ter ação de força externa. Ou dissipativa, como atrito, por exemplo. Se tiver força de atrito, obviamente que esses resultados eles não se concretizarão, tá bom? Então, dando continuidade, agora nós vamos entender o que é esse negócio de força interna. Então, como não existe ação de forças externas nesses experimentos que eu apresentei, esses exemplos de experimento que eu apresentei, esse sistema aqui ele é denominado sistema isolado, tá? Então isso significa o quê? Sistemas isolados, eles conservam um momento linear total. Então o que eu tenho aqui é que o meu PI ele é igual ao meu PF, maiúsculo, porque eu estou tratando de momento linear total. E o que é o meu PI para um problema de dois corpos? O meu PI ele é P1I mais P2I. E o meu PF ele é P1F mais P2F. No caso aqui minúsculo, porque ele se refere a uma partícula individual. Então, pessoal, o momento linear total do sistema antes da colisão, ele é P1I mais P2I, depois da colisão, P1F mais P2F. E aí, como todo bom físico, eu vou investigar um pouquinho mais essa equação e ver se eu consigo extrair mais informação dessa equação aqui, que é um fato experimental. E o que eu irei fazer? Eu irei manipular essa equação de modo de deixar tudo da partícula 1 de um lado e tudo da partícula 2 do outro lado. Então, eu vou fazer isso aqui, P1I menos P1F
é igual a P2F menos P2I. Então percebam, pessoal, que eu tenho uma variação do estado de momento linear da partícula 1 e do outro lado eu tenho uma variação do estado de momento linear da partícula 2. Então eu posso escrever isso aqui como sendo delta P1 igual a delta P2. Só para vocês aqui não se perderem, tá? Esse delta aqui, ó, delta P é PF menos PI. Então percebam que eu cheguei num resultado muito importante aqui, ó, que menos a variação do momento linear da partícula 1 é igual à variação do momento linear da partícula 2. Isso significa que as variações do momento linear dessas duas partículas, elas são iguais, porém opostas. E aí, eu quero convidar vocês a pensarem um pouco. Em qual lei de Newton relaciona duas coisas iguais e opostas que acontecem em corpos diferentes? Percebam aqui, ó. A variação do momento linear da partícula 1 diz respeito ao corpo 1. E a variação do momento linear da partícula 2 diz respeito ao corpo 2. Então, deu para perceber que talvez essa variação no estado de momento linear ela tenha alguma relação com a terceira lei de Newton. Podemos investigar mais um pouco se essa relação ela é verdadeira. Então, o que nós temos que pensar aqui, pessoal? Vamos pensar no exemplo aqui de colisão frontal, né? Então, o que acontece aqui, ó? Os objetos, tá? Eles se aproximam com velocidade v, tá? Então, objeto 1, objeto 2, tá? Ele se aproxima com velocidade v, nós já discutimos isso, tá? A minha pergunta é, o que acontece no momento da colisão? Então, no momento da colisão, tá? Esse objeto ele se deforma. E essa colisão aí, ela acontece em um intervalo de tempo muito pequeno. Então, isso aqui, ó, ocorre uma deformação elástica aqui. Então, no momento da colisão, esse tempo de colisão é um tempo infinitesimal. O objeto ele se deforma, depois ele, voltando para a sua situação original, né, para a sua condição original, ele muda o seu estado de momento angular, e essa mudança de estado de momento angular se deve à força elástica que atua no sistema no momento da colisão. Então, essa deformação elástica em um intervalo então muito pequeno nós chamamos de infinitesimal, tá? Então agora eu quero saber se esse ΔP aqui, né, ele varia num tempo curto, qual que é a taxa de variação desse ΔP nesse tempo curto. Então, obviamente que eu vou calcular a razão ΔP, ΔT nesse intervalo de tempo. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos ΔP1 sobre ΔT igual a ΔP2 sobre ΔT. Então, se esse intervalo de tempo ele é muito curto, eu posso tomar o limite com que esse intervalo de tempo ele tenda a zero, tá bom? Então eu posso tomar o limite, tá? Então o limite com ΔT tendendo a zero de menos ΔP1 sobre ΔT é igual ao limite com ΔT tendendo a zero de ΔP2
sobre ΔT, ok? E como nós já estudamos isso, né, quando nós estudamos movimento unidimensional, este limite com ΔT tendendo a zero de ΔP sobre ΔT ou de delta qualquer quantidade sobre ΔT, ele é a definição de derivada, ok? Então eu posso escrever essa equação como sendo menos dp1 dt igual a dp2 dt. Se vocês estiverem lembrados e atentos a respeito do que eu obtive aqui, vocês vão constatar uma coisa muito importante, tá? Que a primeira coisa é essa daqui, ó. Eu posso manipular essa equação da seguinte forma, tá? O que acontece com a variação do meu momento linear durante a colisão? Então, eu posso escrever essa equação da seguinte maneira, tá? Então, posso escrevê-la dessa forma aqui, ó. dp1 dt mais dp2 dt igual a zero. Então, só colocar aqui que eu estou reescrevendo. E o que significa isso? Vamos lá que eu vou melhorar isso aqui. Então, o que eu tenho aqui, ó? Reescrevi também, tá? Como eu tenho esse DDT como fator comum aqui, eu posso juntar as duas coisas ali, né? E aí, depois, derivar. Então, percebam aqui, pessoal, que para que uma derivada no tempo ela seja nula, significa que isso aqui, ó, ele tem que ser constante. Então, o meu momento linear antes da colisão, ele é igual a depois da colisão. Então, se ele não varia, ele é constante, dá zero. Só que aqui, ó, eu estou avaliando o momento linear no intervalo da colisão. E esta equação garante que o momento linear no intervalo da colisão é nulo, tá? Então, a variação do momento linear no intervalo da colisão, ela é zero. E o que isso significa? Isso significa uma coisa muito importante, que é o fundamento básico na terceira lei de Newton. Então, vamos lá buscar o princípio fundamental da dinâmica, né? A segunda lei, ela já foi definida dessa forma, ela é isso aqui, ó. Força é a taxa de variação do momento linear. Então agora eu gostaria de relacionar esta equação aqui com esta equação aqui e verificar qual é a conclusão que eu posso tirar com a variação do momento linear numa colisão. Então percebam aqui que esta força aqui, dp1 dt, ela é a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1. E dp2 dt é a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. Então, vamos desenvolver este raciocínio, tá? Então, para o caso da colisão, nós vamos ter aqui, ó. Então, usando essa equação aqui, eu posso concluir que esta quantidade aqui, ó, ela é menos a força 2, é a força que a partícula 2 exerce sobre a partícula 1, e o outro lado da igualdade é a força que a partícula 1 exerce sobre a partícula 2. E avaliando a conservação de momento linear em uma colisão, nós acabamos de demonstrar a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Então,
todas as forças internas que atuam no sistema, elas sempre existem em pares, tá? Então, é exatamente isso que eu tinha o objetivo de explicar. O que é uma força interna? Uma força interna, ela sempre existe em par. E como é que é esse par? É uma força que tem mesma magnitude, direção, porém o sentido é contrário. Então, sistemas submetidos a forças internas, eles conservam o momento linear total, e essa é a terceira lei de Newton, que é ação e reação. Ou seja, a toda ação existe uma reação igual, porém em sentido contrário. Então, só ilustrando aqui no exemplo, eu tenho aqui que esta força aqui é menos F2 sobre 1, e essa força aqui é F1 sobre 2, e elas são iguais e contrárias. Então, como as forças que atuam no meu sistema, elas são iguais e contrárias, força resultante é nula. Se a força resultante é nula, o estado de momento linear total, ele não é alterado. Portanto, o momento linear inicial é igual ao momento linear final. Então, pessoal, nós percebemos que usando a quantidade de momento linear, que é o P, que é M vezes V, nós verificamos que nós podemos obter as 3 leis de Newton baseando-se nessa quantidade, que obviamente foi Newton que postulou. E a leitura mais correta das leis de Newton, na minha opinião, tá? Eu não sou o dono da verdade, mas eu prefiro trabalhar dessa forma, tá? Então, define-se quantidade de momento linear. Ok, definimos. Então, se o momento linear varia, significa o quê? Que alguma força ela está atuando no meu sistema. E como que eu determino essa força? Calculando a derivada do momento linear. Agora essa é a segunda lei. A primeira lei, ela diz que fala sobre a tendência dos corpos. Um corpo ele tende a permanecer no seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso. Então, movimento retilíneo uniforme significa P igual a mv com V constante. Repouso significa P igual a 0. Então, se essa equação aqui for nula, ou seja, P constante, significa que eu tenho um referencial inercial. E agora a terceira lei, ela da mesma forma pode ser ilustrada como sendo a conservação do momento linear, ela acontece quando somente forças internas atuam no meu sistema. E como são essas forças internas? Elas sempre existem em pares, ou seja, e esses pares eles correspondem a forças com mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Então, pessoal, finalizo a discussão a respeito das 3 leis de Newton e agora nós iremos para uma parte de aplicações, tá bom, pessoal? Então, desejo a vocês bons estudos.